Let's watch this interesting procedure. Nos minutos iniciais do curta-metragem Red Hot Riding Hood, de 1943, a gente vê os personagens clássicos da história da Chapeuzinho Vermelho quebrarem a quarta parede e se rebelarem contra os animadores. It's the same old story over and over. If you can't do this thing a new way, bud, I quit. Me too. Fleabag, por que você está chorando? Como resposta às demandas dos personagens, o narrador propõe uma nova forma de contar a mesma história. Okay, all right. We'll do the story a new way. Nessa nova versão, Chapeuzinho é uma vedete inspirada na artista pin-up Lana Turner, o lobo é um tarado e a vovozinha é diferente. E aí no final da história, depois de ser repetidamente atormentado pela vovozinha e de ser jogado de um prédio, o lobo decide tomar uma decisão um pouco drástica. Esse curta é dirigido pelo Tex Avery, um dos nomes mais importantes da história da animação. Ele é o criador de alguns dos principais personagens que até hoje estão associados à infância. Mas várias dessas histórias da chamada Era de Ouro da animação estão repletas de violência, insinuações sexuais e temas que, de acordo com certas pessoas, não deveriam aparecer numa história para criança. Red Hot Riding Hood sofreu vários tipos de censura na época em que foi lançado, e o Tex Avery precisou cortar um monte de coisa do filme, que ainda assim sofreu muitos ataques de religiosos e conservadores. Não tanto pelos final do curta, mas mais pela insinuação de bestialidade. Furries atacam novamente. Quando eu olho pra esse filme e leio sobre essa polêmica, primeiramente eu penso que, sim, eram outros tempos. Mas esse assunto fica voltando, né? Essa história de como eu vou explicar pros meus filhos. E toda vez que a Pixar lança um filme novo, aparece o mesmo papinho. Ah, porque os filmes da Pixar não são mais para a criança. A Pixar esqueceu que tem criança que assiste os filmes. Isso aí não é pra criança. Por quê? E desde quando? De onde vem essa ideia de que a animação é ou deveria ser coisa de criança? E se é coisa de criança, qual o problema em contar histórias sobre questões profundas, metafísicas, desafiadoras? A não ser que você ache que criança não pensa. Mas não é esse o caso, né? Né? Meu disclaimer para esse vídeo é que eu concordo que existem linguagens e formas mais ou menos adequadas para crianças. Eu não acho que Pink Flamingos faria sentido para uma criança de 8 anos. You are no longer alive. Ou vai ver, só faz sentido para uma criança de 8 anos. Do you believe in God? I am God. E eu não sou psicólogo, nem neurologista, nem nada do tipo. Eu não tenho autoridade pra dizer o que é que uma criança pode ou não pode assistir. Eu não tenho nada a ver com seus filhos, Rezane. Eu tô aqui, como sempre, pra fazer uma análise midiática. Com um pouquinho de contexto histórico, claro, seguindo todos os protocolos. Ah, e esse vídeo é uma espécie de dobradinha com a Mikan. Sabe a Mikan, a youtuber ao lado? A gente tava conversando esses dias e aí a gente percebeu que tava mais ou menos com a mesma ideia de vídeo. Então o que a gente fez? A gente decidiu fazer junto. Mais ou menos junto. Do jeito que dá, um complementando o outro. Então se você chegou até aqui do canal da Mikan, seja muito bem-vindo. E não, corre pra lá quando terminar de assistir aqui. Terminou aqui, corre pra lá. Porque aí tem o vídeo lá, entendeu? Tá, do que eu tava falando mesmo? Ah, análise, mídia. Então tá, o que eu quero acrescentar aqui é que essas linguagens aí de audiovisual, de cultura pop, de não sei o que lá, elas mudam e elas são construídas com o passar dos anos. E muita coisa que a gente entende como verdade absoluta em produtos midiáticos, na verdade, são construções relativamente recentes. Por exemplo, a ideia de que a animação é coisa de criança. De onde veio isso? Bom, não existe uma resposta única para essa pergunta. O que existe é uma sucessão de acontecimentos não necessariamente relacionados, mas que juntos ajudaram a construir essa ideia. Então sim, a gente vai falar um pouco sobre história da animação. Todo mundo sentado? Vamos prestar atenção na aula? Vamos lá! Essa cena aqui é de um curta-metragem de 1918 chamado The Sinking of the Lusitania, ou O Naufrágio do Lusitânia, do Winsor McCay, que foi um dos pioneiros em técnicas de animação, influenciando inclusive o próprio Walt Disney. Esse filme é uma reconstrução dramática de um naufrágio que aconteceu de verdade durante a Primeira Guerra Mundial. E como você deve imaginar, é claro que isso aqui é uma história de criança, né? Brincadeira, apenas algumas crianças são atraídas pela reconstrução dramática de naufrágios do navio da Primeira Guerra Mundial. Essas primeiras animações produzidas nos Estados Unidos no começo do século XX não estavam tão preocupadas assim em criar produtos especificamente para criança. Claro, muitas delas eram derivadas de tirinhas de jornais, sendo algumas dessas tirinhas direcionadas ao público infantil, mas demorou um pouquinho até os estúdios de animação começarem a produzir material majoritariamente para criança, até a indústria se consolidar nesse modelo específico. O Walt Disney, por exemplo, nessa época, estava bastante interessado em aprimorar técnicas de animação, em experimentar coisas novas, criar produtos diferentes
diferentes e descobrir novas formas de contar histórias. Para criança, também, mas não só para criança. A Silly Symphonies, inclusive, foi uma série de 75 desenhos animados produzidos pela Disney na década de 30, com a proposta de experimentação mesmo. Em A Deusa da Primavera, um curta de 1934 baseado no mito grego de Perséfone, dá pra ver que eles não tinham acertado ainda o movimento dos braços dos personagens. Uou! Mas o jogo de luz e sombra é tido como um divisor de águas na história da animação. E muita gente vê esse filminho aí como o precursor de animações mais sofisticadas, como Branca de Neve e os Sete Anões e Fantasia. E beleza, quando você assiste alguns desses curtas com o olhar de hoje, eles podem parecer meio bobos e até infantis mesmo. Mas a ideia de que essa linguagem em si é coisa de criança foi construída gradativamente no século XX. A animação, a princípio, não era um produto especificamente infantil. A animação era animação, era uma linguagem nova, onde era possível contar diversos tipos de história. E quando eu digo diversos tipos de história, eu tô falando de diversos tipos de história mesmo. Desde o naufrágio de navio da Primeira Guerra até um gabiru que dança. E a Disney não era o único estúdio produzindo desenhos animados, tinha alguns outros, cada um com seu estilo e personagens específicos, o que resultava numa relativa diversidade de produtos e linguagens. Como eu disse antes, vários desses cartoons mais antigos tinham muita violência, muita insinuação sexual e muito conteúdo surreal, abstrato e adulto no olhar de hoje. Tudo isso mudou, claro, em 1934, com a implementação do Código Reis. O Código Reis foi uma série de condutas morais autoimpostas pela indústria cinematográfica com o objetivo de determinar o que era ou não aceitável em filmes produzidos nos Estados Unidos. Qualquer coisa que tivesse, sei lá, violência, drogas, insinuação sexual e gays era vetada nessa nova norma. Não era exatamente uma proibição ou censura propriamente dita, mas um filme que não fosse aprovado pelo código poderia ter sua distribuição drasticamente reduzida, o que não era um grande estímulo financeiro para produzir um filme em primeiro lugar. Yeah. But I don't like it much. Isso afetou toda a indústria, incluindo os estúdios de animação. Alguns deles foram forçados a meio que higienizar suas histórias e personagens para conseguir um espaço no mercado, o que acabou indiretamente favorecendo a Disney, já que a maior parte dos produtos do estúdio já era mais ou menos higienizada. Eles não precisaram fazer mudanças muito drásticas no Mickey para ele continuar rentável, por exemplo. O Código Reis foi o resultado de uma forte pressão de setores conservadores na indústria do entretenimento. Como eu vou explicar para os meus filhos? Foi esse pânico moral dos anos 30 que inviabilizou a produção de animações com conteúdo mais adulto. A indústria foi ficando cada vez mais focada em produzir filmes que tivessem um apelo para toda a família. E essa acabou virando meio que a regra de ouro para animações de grandes estúdios até basicamente hoje. Mas teve uma outra coisa também muito importante que aconteceu alguns anos depois. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. A chegada da televisão criou uma nova demanda de conteúdo, mas também foi responsável por uma mega crise na indústria cinematográfica e por cortes em orçamentos para animação. Isso levou alguns estúdios a adotarem técnicas que barateavam os custos, dentre elas a animação limitada, popularizada pelos estúdios de Hanna-Barbera. Em vez de desenhar tudo de novo, quadro a quadro, como tradicionalmente se fazia, os animadores podiam agora reaproveitar partes comuns entre esses quadros. Um personagem falando não precisa ser redesenhado por inteiro várias vezes, só a boca mesmo. É por isso que vários personagens da Hanna-Barbera usam gravatas ou algum tipo de gola. Assim fica mais fácil e rápido animar só a cabeça sem precisar redesenhar o corpo de novo toda vez. Essas técnicas dominaram as animações exibidas na TV por décadas. Foram elas que permitiram que a Hanna-Barbera produzisse desenho animado a rodo. E como o resultado final era tecnicamente mais pobre, o estúdio foi muito criticado por, de certa forma, sucatear a arte da animação, o que acabou colaborando para criar essa ideia meio estranha de que desenho animado é um subproduto, uma segunda categoria, coisa de criança. O que não é verdade. Todos nós, independente da idade, somos igualmente capazes de assistir porcaria na TV. Além disso, esses desenhos dessa época eram muito legais. Eu mesmo gosto muito dos Flintstones e de Scooby-Doo até hoje, e eu prefiro mil vezes fazer uma maratona de Super Amigos do que de The Boys. Será que ainda tem fãs de The Boys na minha caixa de comentários? Foi mais ou menos por aí, na década de 60, que as emissoras de TV dos Estados Unidos começaram a exibir desenhos animados nas manhãs de sábado, uma programação direcionada especificamente para crianças. Mas em 1968, um grupo de advogados formou o Action for Children's Television, que tinha o objetivo de diversificar e descomercializar a programação infantil. Como resultado das pressões do ACT, foi implementada uma regulação bem restrita na publicidade, e entre outras restrições, um programa infantil não podia ter intervalo comercial nem qualquer tipo de anúncio. Essa é a Xuxandália. A sandalinha para você dançar a lambada.
Aqui no Brasil, um movimento semelhante aconteceu nos anos 2000, sob pressão do Instituto Alana, da Anvisa e do CONAR. Em 2009, 23 empresas se comprometeram a não anunciar certos produtos em programas de TV em que as crianças representassem pelo menos 50% da audiência. E em 2014, uma resolução do CONANDA vetou a publicidade infantil em todos os meios de comunicação, suportes e espaços de convivência da criança. E é por isso que não existe mais TV Globinho. E praticamente nenhuma programação para criança na TV aberta. Porque foi também nessa época que começaram a pipocar canais de TV a cabo, o que foi um marco muito significativo no ecossistema publicitário pra TV. Tem tipo 18 canais infantis na TV paga hoje. E essas duas coisas não aconteceram isoladamente. As pessoas sempre falam que a programação infantil migrou pra TV a cabo por falta de incentivo financeiro, ou seja, publicidade, pra produzir programas semelhantes na TV aberta. Mas dá pra contar essa história de outro jeito também. Dá pra dizer que o mercado de TV a cabo se beneficiou e muito com essa nova realidade. Longe de mim insinuar alguma coisa. Mas enfim, enquanto essas restrições ainda estão em vigor no Brasil até hoje, lá nos Estados Unidos, elas duraram até os anos 80. Em 1981, o Ronald Reagan assumiu a presidência e derrubou todas as regulações de publicidade infantil. Tipo, tudo. Pode tudo agora. E essa liberação criou um ambiente perfeito para uma explosão de animações baseadas em personagens licenciados. Transformers, G.I. Joe, Ursinhos Carinhosos, He-Man, She-Ra, Querido Pony, tudo que era desenho que você podia imaginar era um grande comercial de boneco. E essa realidade só começou a mudar aos poucos a partir dos anos 90 com a chegada da Nickelodeon, que revolucionou a indústria da animação para TV com seus personagens originais, o que permitiu que mais tarde que fenômenos como Hora da Aventura, Avatar e tantos outros pudessem ter os seus espaços. E é claro que eu deixei de mencionar um monte de coisa. Eu não falei da renascença da Disney, eu não falei da criação da Pixar, eu não falei um monte de coisa. Ninguém é obrigada. É que pelo menos uma vez na vida, eu queria focar num assunto específico, sabe? E eu queria destacar essa desregulamentação ali dos anos 80, porque, a meu ver, ela é muito importante pro tema desse vídeo, por ter sido um dos principais movimentos que fortaleceram ainda mais a ideia de criança como nicho de mercado. E isso é muito interessante. Isso é bem interessante. Hoje, no que a gente chama de animação ocidental, a gente tem uma diversidade relativamente grande de produtos com diferentes linguagens e diferentes formatos para diferentes faixas etárias. Mas no Japão, essa ideia não é exatamente nova. Mas eu sinto que eu precisaria de todo um outro vídeo só para começar a falar de Japão. Então vamos colocar um pin no Japão por enquanto. Não, peraí que do Japão falo eu, né? Termina de ver esse vídeo aqui e depois vai lá no meu canal que vai ter essa parte. Meu vídeo atrasou um pouco, então talvez ele ainda não tenha saído, mas ele vai sair nos próximos dias, então já vai lá e se inscreve. Se você veio do futuro, com certeza o link vai estar aqui na descrição já. Beleza, vamos lá. Agora voltando. Com essas informações que eu joguei na sua cara, a minha pergunta é a seguinte. Quando a gente diz que um filme tipo Soul não é pra criança, o que exatamente a gente tá dizendo? A gente tá falando de linguagem ou de mercado? A gente tá falando que uma criança não entenderia esse filme? Ou ela não vai querer comprar o McLanche Feliz que vem com o bonequinho desse filme? Eu não sei nem se esse bonequinho existe, mas eu quero esse boneco. E eu sei que o modo de produção de Hollywood e do mundo inteiro exige que essas duas respostas, a do mercado e a da linguagem, se misturem numa resposta só. Mas você consegue entender que eu tô falando de duas coisas diferentes? Tem a percepção de uma criança específica sobre aquele filme e tem a criança imaginária que o marketing do filme inventou como suposto público-alvo daquele filme. Tá fazendo sentido? Não sei. Então vamos voltar um pouquinho pra uma pergunta mais simples. Quem exatamente assiste desenho animado hoje? Mesmo que a gente tenha uma diversidade maior de linguagens no catálogo da Netflix, por exemplo, os grandes estúdios ainda produzem na lógica da animação para toda a família. Existem exceções, claro. Mas de uma forma geral, pensando num filme como Soul, ou A Família Mitchell e a Evolução das Máquinas, a lógica é que é muito caro produzir animação. Então, uma vez que você conseguiu fazer esse filme acontecer, o ideal é que o maior número possível de pessoas assista. A divisão por faixa etária é mais fácil de ver na prática na TV, com os exemplos de Rick and Morty, Invincible e BoJack Horseman se distanciando do público infantil em maior ou menor proporção. E essas séries são barulhentas, elas são criticamente aclamadas e geram muito buzz nas redes sociais. Mas elas são minoria quando comparadas ao grande volume de séries animadas disponíveis em plataformas de streaming. A maioria dos desenhos animados produzidos aqui, do nosso lado do planeta, são direcionados a um público mais jovem, quando não especificamente para crianças. Mas vários deles têm um forte apelo para um público mais adulto. Com licença, senhorita, mas parece... A exemplo dos filmes da Disney/Pixar, os lançamentos recentes da Sony e, claro, Hora da Aventura, Steven Universe, Gravity Falls, Avatar e tantos outros. Esse apelo para diferentes recortes demográficos já é parte do marketing dessas produções há muitos anos e se intensificou à medida que estúdios como a Pixar e a DreamWorks e a própria Disney antes deles começaram a capitalizar cada vez mais nas piadinhas que só os adultos vão entender. Depois aquela peça, aquele tal de Édipo era... Eu pensei que eu tinha problemas.
Mas tem algo que a gente não tá levando em consideração ainda, e que eu não mencionei ainda. É a revolucionária ideia de que crianças crescem. E quando elas crescem, elas desenvolvem novas camadas de percepção e novas ferramentas para interpretar uma mesma história. E isso é importante pro mercado, porque se você fica assistindo a mesma coisa milhões e milhões e milhões e milhões de vezes e ressignificando a sua relação com o mesmo produto midiático milhões e milhões e milhões de vezes, você vai passar o resto da vida consumindo coisa de Harry Potter, ou de princesas Disney, ou de super-heróis. Então, de certa forma, o filme que supostamente não é para criança pode estar sendo feito exatamente para aquela criança, só que ela não sabe ainda. Mas isso é a resposta do mercado. Lembra que eu falei que são duas respostas? Eu acabei de falar, gente. A outra resposta, a da linguagem, é um pouquinho mais interessante. Na mitologia grega, se dizia que a deusa Atena emergiu da cabeça de Deus depois que ele levou uma machadada, típica geminiana. Esse mito supostamente representa o surgimento da sabedoria, do conhecimento, da civilização, já que a deusa Atena costuma ser associada a essas ideias. Não é à toa que ela sai da cabeça de Zeus. Ai, minha enxaqueca! Em A Psicanálise dos Contos de Fada, o autor Bruno Bettelheim resgata esse mito grego para dizer que não, que a sabedoria não surge de uma hora para outra, igual uma deusa emergindo da nossa mente depois de um golpe, que o significado da nossa existência não é adquirido de uma hora para outra numa idade específica, se é que esse significado aí existe. Muitas experiências de crescimento são necessárias para que a gente atinja alguma forma de maturidade. E a infância não está isolada desse processo. Muito pelo contrário, ela é parte fundamental dele. Eu acho esse livro muito legal, mas eu não sou psicanalista, né? Então pode estar tudo errado aqui, eu não sei. Ele faz umas reflexões interessantes aqui sobre a ideia de que a criança precisa ser protegida das coisas ruins da vida, do lado sombrio de nós mesmos e também da psicanálise como uma ferramenta para deixar a vida mais fácil. E ele diz que nenhum dos dois é verdade. Nem as histórias, nem a psicanálise são ferramentas para deixar nenhuma vida mais fácil. Sinto informar. Na visão do próprio autor, para que uma história realmente prenda a atenção de uma criança, deve entretê-la e despertar sua curiosidade. Contudo, para enriquecer sua vida, deve estimular-lhe a imaginação, ajudá-la a desenvolver seu intelecto e a tornar claras suas emoções, estar em harmonia com suas ansiedades e aspirações, reconhecer plenamente suas dificuldades e, ao mesmo tempo, sugerir soluções para os problemas que a perturbam. Resumindo, deve relacionar-se com todos os aspectos de sua personalidade, e isso sem menosprezar a seriedade de suas dificuldades, mas ao contrário, dando-lhe total crédito e, a um só tempo, promovendo a confiança da criança em si mesma e em seu futuro. Agora sim, eu não quero ficar lendo esse livro todo aqui pra vocês, mas é importante destacar uma coisa. Muito do que é dito aqui nessa citação não é literal. Ele não tá dizendo que o personagem de uma história deve olhar pra câmera e sugerir soluções pros problemas do espectador. Ele tá dizendo que a história em si, usando a linguagem de uma história, deve propor essas soluções. E mais pra frente ele vai argumentar que muitos contos de fada fazem isso muito bem. Mas eu não quero falar de conto de fada não. Conto de fada é outro vídeo. Eu quero falar de linguagem. Porque no final das contas é disso que a gente tá falando, né? De encontrar a melhor forma de se comunicar com outras pessoas, com uma audiência específica, da resposta emocional que uma história pode gerar. E quando eu olho para esses filmes da Pixar, constantemente acusados de não serem infantis o suficiente, o que eu vejo são histórias que podem ser apreciadas por uma grande variedade de audiências, mas que não subestimam a inteligência emocional de uma criança. Encarar a morte é algo que todo mundo tem que fazer em algum momento, e não existe idade certa para isso. O que existe são diferentes maneiras de falar sobre o mesmo assunto. E todo mundo tem medo de monstros, todo mundo tem medo de envelhecer e todo mundo tem medo do fim do mundo. Cada um do seu jeito, porque os monstros mudam, o significado de envelhecimento pode mudar de uma pessoa para outra e todo dia algum mundo diferente acaba. Seja você criança ou não. E se você não é criança, provavelmente é porque você já foi um dia. Eu acho. E é importante mencionar também que a ideia de criança ou de infância que a gente tem hoje como uma pessoa digna de proteção e direitos é relativamente recente. As principais leis e acordos internacionais que garantem os direitos da criança foram assinados no século XX. E mesmo hoje, a revolucionária ideia de que criança também é gente precisa ser reafirmada o tempo todo, senão a gente esquece. Muita gente por aí que se diz preocupadíssima com a infância olha pro outro lado quando uma criança da favela é assassinada por um policial. E isso acontece no Brasil todos os dias. Então toda essa discussão tem muito a ver com o que é uma criança pra gente. Qual o papel dela na sociedade? Como que a gente olha pra ela? Como que a gente se relaciona com ela? Como que a gente se comunica com ela? Nas leis, nos jornais, nos livros de história, no cinema, na TV, na internet. Para encerrar esse assunto, eu trouxe uma citação de um historiador alemão chamado Franz Rosenthal. Eu não sei como se pronuncia isso, mas ele fala o seguinte: para obter um entendimento do conceito de mundo e de homem que prevalece numa dada civilização, é muito útil observar a atitude dos representantes dessa civilização em relação à criança, já que essa atitude reflete a visão geral sobre muitos problemas fundamentais nas relações humanas. Babado!
Nesse vídeo eu mostrei uma série de tentativas de controlar o que uma criança pode e o que ela não pode assistir. Algumas delas vieram de grupos conservadores, outras motivadas pelo livre mercado, enquanto que aqui e ali rolou algum tipo de intervenção do Estado na forma de leis. Mas nem sempre essas motivações estão isoladas. Às vezes, políticos aprovam leis porque eles foram eleitos com dinheiro de empresários, de grupos conservadores. Estudos indicam que pode acontecer. Então o que eu quero dizer é que não dá pra fingir que essa discussão toda tá dissociada de política. Ela não tá, não. Nesse momento aqui em que vos falo, existem forças conservadoras por aí muito interessadas em reforçar papéis rígidos de gênero, por exemplo. É uma galera que não mede esforços pra impedir que um gibi com um beijo gay na capa seja publicado no Brasil. Porque, meu Deus, as crianças... E tudo bem, nem todo mundo que fala sobre esse assunto tem uma motivação política conservadora. Eu não tô dizendo que essa reportagem do Meu País foi escrita por fundamentalistas religiosos. Mas ainda assim, a Pixar esqueceu que seus filmes às vezes também são vistos por crianças. Só de vez em quando os roteiristas recordam que se supõe que há crianças vendo e incluem alguma passagem puramente infantil. Puramente infantil? Que pureza é essa? Que criança é essa? De que criança você tá falando? É o seu filho? É o meu filho? É o filho da vizinha? É uma criança branca? Preta? Rica? É uma criança com deficiência? Essa criança é brasileira? Qual a idade dela? Ela tem alguma doença? Alguma coisa? Ela é filha de um casal homoafetivo? Ela é órfã? A mãe dela é trans? Ela mora com a avó? Ela tem intolerância à lactose? Ela usa óculos? Qual a religião em que ela foi criada? O pai dela é presente? Ela estuda em escola particular? Ela mora no interior? Ela tem irmãos gêmeos? Ela mora em apartamento? Porque eu acho que essas perguntas são meio importantes. Tá bom, não todas. Mas a gente não tá levando em consideração nenhuma delas quando a gente engaja nesse tipo de argumento. Meu Deus, as crianças! Não, a gente só tá pensando nessa criança mítica que povoa o nosso imaginário. E eu sinto informar que essa criança aí, ela não existe. Esse vídeo todo aí foi só uma maneira de justificar por que eu gosto tanto da Hora da Aventura. Porque eu posso gostar, entendeu? Qual o problema? E outra coisa, Soul, o filme da Pixar, é bom. Hot take.